Pronto. Agora sim. Então, hoje, nós falaremos do sistema muscular. Nós falamos do sistema esquelético na última aula, né? E o sistema esquelético, ele funciona juntamente com o sistema muscular, não é? Vocês estão me ouvindo bem? Porque tem um aluno aqui que fala que não está escutando. Eu tô ouvindo. Sim, professor. Porque é como eu falei, né? A internet, às vezes, ela dá esse probleminha, você não escuta, mas quando regula, dá para escutar, beleza. Aqui eu testei, tá beleza. Então, hoje nós vamos ver o sistema muscular. Você sabe que o músculo está associado ao osso, né? Todos os músculos não. A maioria dos músculos está associada aos ossos por causa da função de movimentação, né? Então, aqui, lógico, aqui, gente, é uma pintura, né? Isso aqui. Mas eu achei bem detalhista, né? Os músculos que nós temos na face, achei legal colocar aqui só para ilustrar. Mas isso aqui é uma pintura, né? Vocês já viram esse tipo de pintura que o pessoal faz, né? Principalmente esse pessoal que gosta de fazer cosplay. Tatuagem. Isso. Além das tatuagens, tem o cosplay também, que é imitar personagens que pintam bem isso aí. E qualquer movimento realizado, mesmo que o mais discreto, como mexer o dedo do pé ou piscar o olho, utiliza-se o músculo. Então, até para piscar, você utiliza o músculo, certo? E os músculos distribuem-se por todo o corpo, sendo responsáveis por qualquer movimento intencional ou não, certo? Então, peraí, gente, deixa eu só regular esse número. Pronto. Estava com o celular muito alto. Aí atrapalhar vocês aqui. Então, qualquer tipo de movimento tem músculo envolvido. Então, a função maior do músculo é essa, né? São estruturas individualizadas que cruzam uma ou mais articulação e, pela contração, são capazes de transmitir movimento, certo? Este é efetuado por células especializadas, que são as fibras musculares, cuja energia latente pode ser controlada pelos músculos, né? Os músculos são capazes de transformar energia química em energia mecânica. Aqui já chama a atenção para vocês o seguinte, né? O pessoal aí que gosta de malhar, né? Quando a gente malha para ter mais músculo, para fazer o músculo crescer ou para ter mais fibras musculares, vocês saberiam dizer? Para ter mais fibra muscular. Fibra muscular. Então, preste atenção, gente. Preste atenção. O músculo, você nunca vai ter mais músculos. A quantidade de músculos sempre será a mesma. O que pode acontecer é que, como esse tipo de órgão, porque músculos são órgãos, esses tipos de órgãos, eles podem desenvolver-se, certo? Diferente do osso. O osso, né, quando chega no seu tamanho normal, fim do seu crescimento, aos 21 anos, né, que não cresce mais nem um centímetro, para o osso crescer só por doença, né? Alguns distúrbios do funcionamento do osso ou da composição, né, como esporão, por exemplo. E também as cabeças... Professor, a gente não está conseguindo te ouvir. Ninguém está me escutando? Eu estou escutando normalmente. Eu tô. Eu acho que é só você. Não, tá mudo, a gente não está conseguindo te ouvir. Eu acho que é só Professor, quando você. entra na aula, tem que permitir que o Wi-Fi, o dado saia pelo som do Wi-Fi, um negócio assim, uma permissão. Quando entra no Zoom, você tem que permitir que o Zoom entre no seu celular para mexer no áudio. Eu acho que é isso que está faltando aí. Você está falando, o microfone já está habilitado, mas falta habilitar o áudio. Entendeu? É assim. Pode prestar atenção que toda vez que alguém entra, aparece a frase assim, conectando o áudio. Certo?
Então, pode... Aí, ó, conectando o áudio, ó. É você que está conectando? Evaldo. Evaldo aí. Evaldo conectou o áudio agora, ó. Não conseguiu. Apareceu um xizinho no Evaldo. Está com algum problema de conexão de áudio aí no Evaldo. Então, são as fibras musculares, certo? Que vão aumentar no músculo. Então, quando você malha, você tenta aumentar fibra muscular. Por isso que... E fibra muscular é o quê? Fibra muscular é proteína, actina e miosina. Então, quando você malha, tem alguns suplementos. Como é o nome do suplemento que você toma para crescer o músculozinho aí? Vocês já repararam no nome? Whey, Whey. trembolona. E tem um que se chama protein no final, né? Que é o que? Proteína, né? Proteína. Por que será que na dieta do cara que malha tem que ter muito ovo? Ovo é o quê? Proteína. Proteína, batata. Gente, a gente não está conseguindo ouvir nada. Oh, meu Deus. Eu acho que é só você. O pessoal aqui está ouvindo, beleza. Acho que é só você que não está escutando. Sai e entra de novo para ver. Às vezes pode ser isso. Que a Se eu conexão... não estou ouvindo, por que a gente está falando mesmo? Pode não ser todo mundo, mas tem muita gente sem conseguir ouvir. E a gente não está conseguindo conectar. Ô, Ô, gente, professor, Bom, presta eu atenção, acabei de mandar mensagem presta aqui atenção. e Quando a eu vou tentar explicar para o conexão pessoal como é que está conecta o áudio. Quando a conexão está ruim... pessoal, sabe como eles vão fazer? Ah, Gente, você vai, tem 3 bolinhas do lado, né? Mais. Aí tem assim, desconectar áudio. Vocês clicam. Aí vai ficar. Deixa eu ver como vai ficar aqui, peraí. Ó, tá. amiga, Aí vai não tem como ficar- explicar por aqui. Se eles não estão ouvindo a gente, como é que a gente vai explicar por aqui? Eita, cacete. Aí agora ficou difícil. Escreve. Tem que explicar no grupo. Cadê o bate-papo aí? Lá no grupo. Peraí. Eu aguardo. Sem Eu problema. vou sair da aula aqui, professor, peraí. Ah lá, eu aguardo. É porque, na verdade, o que Boa acontece... noite, gente. Tem dois problemas, né? Boa noite. Você, quando está com a internet ruim, o áudio fica picotado. Então, se o áudio está travando, é a internet ruim. Pode ser a minha e pode ser a de vocês, certo? No caso, como eu estou vendo vocês aqui se mexendo e tal, estou vendo que a minha está boa, certo? Aí, outro problema é que quando você entra no Zoom, você tem que conectar o áudio. Quando você já fez isso a primeira vez, ele vai conectando normalmente. Mas, às vezes, dá essa falha aí. Aí você tem que, como o Kailane estava explicando, tem que desconectar. Foi Kailane? Alguém que está falando aí. Tem que desconectar e conectar de novo, né? E aí, nós seguimos... Aí, está explicando aqui, ó. Conseguir, tem que conectar. Estou olhando aqui o bate-papo. É isso aí, estou conseguindo aí. Tem que fazer isso. Nos 3 pontinhos, desconectar e depois conectar de novo. E aí, dá tudo certo. Professor Eduardo, Oi. essa é a primeira página do slide? Essa é a primeira. Segunda. Pronto, obrigado. A primeira eu só falei o que era o músculo. Então, Certo. vamos continuar, né? Acho que hoje já está retornando, todo mundo. Quem está lá no bate-papo, que foi para o WhatsApp, já votou? Pronto, né? Os outros professores dão aula no Zoom ou no Google? Google Meet. Google Meet. Eles gravam, sai, beleza? Sim. Pois é, se vocês preferirem, eu vou para o Google Meet, não tem problema. É porque como é? Os recursos do Zoom são melhores, né? Mas se vocês estão tendo dificuldade com o Zoom, algumas pessoas, a gente vai para o Google, não tem problema. Então, vamos lá, né? Podemos continuar? Acho que já votou aqui Ellen, já votou Vitória. Agora tá beleza, né? Podemos ir? Então, vamos lá. Pronto.
Ok. Aí, ó, então, um negocinho em inglês aqui, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí, então, o celular. Agora, tem uma menina, professor, que ela tá com o celular mudo, que ela mandou um áudio no grupo, tá zero. E aí complicou, né? Tá certo. A gente vê isso para a próxima aula e ela assiste o vídeo. Vamos fazer assim, então. Então, fibra muscular. Já tava aí. Ah, já está aqui já? Ah, então pronto. Então, o que é que acontece, né? Nós malhamos para ter mais fibras musculares. O músculo não engorda, ele gera mais fibras. E para gerar mais fibras, nós temos que comer proteínas, né? Isso aí é a dieta alimentar da pessoa, né, que pratica esse tipo de atividade física, certo? Porque os músculos são tecidos, certo? Eles têm as células, que são as fibras ou fibras musculares, que têm a função de permitir o movimento pela contração, né, que ele provoca. O músculo é vivo de cor vermelha, né, diferente do osso, que a gente vê que uma parte do osso ali já não tem mais células vivas, né, são células calcificadas e tal, mas a parte interna, de lá, Argentina. a parte interna do osso, né, tem células vivas. E aqui o músculo não, o músculo é todo vivo, né? Tem uma cor avermelhada, tal. O músculo, como a gente come na carne, né? A gente come carne de boi, sabe e vê lá como é que acontece, né? Como a proteína é semelhante à hemoglobina, essa cor vermelha é bastante presente nos músculos, certo? Porque o músculo precisa de bastante oxigênio para, né, poder realizar o seu metabolismo, que é a contração, certo? Os músculos representam cerca de 40 a 50% do peso corporal do corpo. Então, se você pesa 50 quilos, os músculos do seu corpo pesam 25 quilos, certo? Se você é uma pessoa malhadinha. Se não, vai ser uns 20 quilos, mais ou menos. E aí, a contração e a distensão muscular são os movimentos do músculo. Como assim, professor? Contração. Oi, passei demais. Contração, né? Que é contrair o músculo, como quando você fecha o braço, por exemplo, né? Assim, você fecha o braço, então aqui está contraído. E o de cá, de baixo, está estendido. Aí, quando você abre, é o contrário, né? Sempre vai ter movimentos contrários. O tônus muscular, por exemplo, se você deixar aí sua mão parada, sem fazer nada, ela vai ficar meio fechadinha. Já prestaram atenção nisso? Assim, tipo uma conchinha. Ela não, se você quer a mão toda aberta, você tem que esticar o músculo, certo? Estender o músculo e contrair outros. Se você quer fechar, você vai contrair ou estender. Agora, se você não fizer nada, o músculo fica numa posição automática. Essa posição automática de relaxamento é chamada de tônus muscular. Quando a pessoa perde esse tônus muscular, ela precisa fazer fisioterapia, porque ela não tem o estado de, vamos dizer assim, de relaxamento do músculo, que o músculo fica parado sem contrair nem relaxar. Então, ela não tem esse controle do movimento, vai precisar fazer a fisioterapia, né? Alguém já fez fisioterapia aí? Não é só para músculo, não, né? Fisioterapia tem para coluna, para ossos. Eu já fiz fisioterapia para o ombro, por exemplo, né? Então, fisioterapia, segundo os fisioterapeutas, todo mundo tem que fazer fisioterapia, né? Segundo os fisioterapeutas. E o corpo possui cerca de 600 músculos. É o total de músculos que nós temos no nosso corpo, certo? E quais as funções do músculo? Primeiro, produção de movimento. Já falamos aqui. Movimentar é com o músculo. Segundo, estabilização das posições corporais. Por exemplo, para você ficar em pé, você não depende só do osso. O osso sustenta. Mas, por exemplo, se você botar um osso em cima do outro, ele ia ficar em pé? Não. Você pegasse aí sua tíbia, botasse o fêmur em cima, botasse a bacia, botasse os costelos, o esqueleto não ia ficar em pé. Os músculos ajudam nessa estabilização das posições corporais, certo?
Alguém levantou a mão aí? Quer perguntar alguma coisa? Então, vamos seguir. Regulação do volume dos órgãos, né? A contração sustentada nas faixas anelares dos músculos lisos, que são os esfíncteres, pode impedir a saída do conteúdo de um órgão oco. Difícil, né, essa frase aí? Eu estou falando aqui, gente, daquele músculozinho que segura o seu cocô, que segura o seu xixi. É aquele mesmo, o músculo do anel, o músculo do... É verdade. Por acaso, quando você está com disenteria, esse músculo não segura muito bem, não, né? Alguém já foi tentar soltar um gásinho e saiu coisa errada? É a regulação. Quem regula essa saída, né, de substâncias, né, de conteúdo, é o esfíncter. Né? Então, você tem esfíncteres no ânus e tem esfíncteres também no início da uretra. Entre a bexiga e a uretra, ali você tem esfíncteres para segurar a bexiga, certo? Então, por exemplo, quando a mulher está grávida, o bebê vai apertando a bexiga. Apertando a bexiga, já deixa o esfíncter perdendo a função. Então, a mulher tem que fazer xixi toda hora, certo? À medida que vai parindo normal, a bexiga vai descendo e também perde muito da regulação do esfíncter, né? Faz xixi, der um espirro, faz xixi a mulher grávida, né? Em alguns casos. E, no caso, pessoas que têm que fazer cirurgia de ânus, por exemplo, hemorroida, fístula, o que é que acontece? Vocês, com certeza, já ouviram dizer a frase assim, aquela pessoa, fulano é ruim que nem carne de cu. Já ouviram isso? Nunca ouviram essa frase? Eu não. Já sim. O que é carne de, no caso, carne de cu no popular, né? Eu estou falando assim porque a frase é assim, viu, gente? É o seguinte, a carne do ânus não leva ponto. Ela cicatriza por ela mesma. Então, não dá ponto. Quem faz uma cirurgia no ânus não dá ponto. Tem que deixar ela mesma cicatrizar. Certo? Por exemplo, vai tirar uma fístula. Aí eles vão lá, arrancam um pedaço, né, do reto, que é a parede final do ânus. E aí essa parede tem que cicatrizar por ela mesma. Não, deve ser um sofrimento terrível, né? E aí, essas pessoas, se fizerem muito, tirarem muito esse tipo de músculo, acabam não controlando mais as fezes, né? É o que acontece com pessoas, por exemplo, que têm câncer nessa região, tem que tirar a parte por causa do tumor, aí acaba não controlando mais, tem que usar fralda geriátrica, né? Também o músculo ajuda no movimento de substâncias dentro do corpo. É o caso dos vasos sanguíneos, né? Vocês devem saber, né? Porque são técnicos, que as veias e artérias, elas são musculares. Elas esticam e elas encolhem, fecham o buraco, o canal por onde passa o sangue. Então, por exemplo, aquela pessoa que se alimenta mal, com muita gordura, vai ter colesterol alto, e esse colesterol vai agregar nesses vasos sanguíneos. E aí, o que é que acontece? Com o passar do tempo, essa veia vai ressecando e ficando dura. Então, quando você fazer qualquer movimento, qualquer atividade física, o coração acelerar, a veia vai precisar esticar e não vai conseguir. E isso vai fazer o quê? Com que sua pressão aumente. Certo? Naturalmente, a pressão aumenta, gente. Mas para as pessoas que têm esses problemas nas veias e artérias, a pressão acaba aumentando porque o sangue precisa passar mais rápido, mas a veia já está tão envelhecida e ressecada que não estica mais como deveria. Em alguns casos, né, com entupimento, tem que até fazer cirurgia e tudo mais. Produção de calor, né, porque o tecido muscular ele contrai, produz calor, então isso é interessante. Né? Com certeza, vocês, em algum momento de frio, já fez alguma, né, agitação, correu, sei lá, pulou, fez um polichinelo para aquecer, porque o músculo gera calor. Classificação dos músculos. Tem várias classificações, certo?
Claro que não cabe a vocês, acho que nem a um médico, decorar essas coisas, mas tem que saber, né? Tem que saber as diferenças, né? De como são essas situações. Então, quanto à situação do músculo, ou seja, o que é situação do músculo? Como é que ele funciona, né? Por exemplo, músculo superficial ou cutâneo. É um músculo que está abaixo da pele. Então, a situação dele é estar localizada abaixo da pele. Então, ele é superficial ou cutâneo. Por isso que ele recebe esse nome. Né? Embaixo da nossa pele tem músculo, certo? Exemplo de um músculo da pele é a platisma. Está abaixo da pele, viu, gente? Músculos profundos ou subaponeuróticos, que são músculos que não apresentam inserções na camada profunda da derme. E, na maioria das vezes, se inserem em ossos diretamente, né? Exemplo, o pronador quadrado, que é esse osso que fica, ou esse músculo que fica entre os dois ossos do seu braço, aí no punho, certo? Que segura os dois ossos juntos, né? Se tiver algum problema aí, você pode ter um pulso aberto por causa deste tipo de músculo e o outro que está do outro lado, certo? Alguém já tem pulso aberto aí? Eu agora. Agora? Recente? Sim. Pois é. É porque esse músculo deve ter, né? Aí você bota uma faixa, né? Usa um medicamento, tal, aquele tipo de coisa para fazer esse. O meu sempre abre, eu nunca vi. É comum, é comum, exatamente. Quando acontece, nas pessoas que acontece frequentemente. É a mesma coisa de deslocar o ombro. Quem desloca o ombro uma vez pode deslocar facilmente, né? Outras vezes. Quanto a entenderam? Lá é quanto à situação. Aqui é quanto à forma. Como é que ele é? Quanto à forma, nós teremos músculos longos. Exemplo de um músculo longo, o bíceps, que está aí no braço, né? O muque, que a gente chama. Os músculos curtos, que são alguns músculos da mão, por exemplo. Os músculos largos, por exemplo, o diafragma, que é um músculo que participa da respiração. Quanto à disposição de fibra, a fibra, né, são essas linhazinhas aqui que vocês estão vendo, né? Aqui, essa parte aqui, ó. As fibras são as linhazinhas, não é a parte branca, não. As linhazinhas de fibras, né? Então, reto, o músculo reto paralelo à linha média. Exemplo, reto abdominal. Ou seja, se você pega um corpo, você traça uma reta no meio dele, da cabeça aos pés, o músculo tem as fibras paralelas a essa linha reta, então o músculo reto abdominal. Né? Ou seja, se você dividir o corpo aqui no meio, essas linhas fazem um ângulo reto. Transverso, que é perpendicular à linha média, né? No caso, é o transverso abdominal, ou seja, olhe bem, o reto é assim, ó, na vertical. O transverso é na horizontal. Estão vendo aqui, né? Oblíquo, diagonal. O oblíquo é o diagonal. Observe aqui, ó, que ele é diagonal. Então, reto é vertical, transverso é horizontal e oblíquo é diagonal, né? É o músculo aqui da cintura, né? Da nossa cintura. Quanto à origem de inserção, ou seja, onde é que ele está grudado, né? Então, nós temos aqui, quando se originam de mais de um tendão, é o bíceps. Olhe bem, por que bíceps? Porque é ligado a 2 tendões. Quadríceps é ligado a 4, entendeu? Ou seja, a origem, de onde ele se origina. E a inserção, quando se inserem em mais de um tendão, no caso, flexor longo dos dedos, né? Aqui, esses aqui, ó, flexor longo dos dedos. Certo? Então, esses aí. Isso aqui, gente, de músculo, a gente não precisa decorar, como eu estou falando. Você tem que saber que existem vários músculos diferentes, classificados pela posição onde eles estão, pelo formato que eles têm. Né? É isso que você tem que saber. Quanto à função, ou seja, os músculos também podem ser... Observe que um mesmo músculo pode ser classificado de várias formas, né? O bíceps mesmo, a gente viu que é classificado quanto à origem e quanto o que ele faz, né? Agonistas são músculos
principais que ativam, são músculos principais que ativam um movimento específico do corpo. Eles contraem ativamente para produzir um movimento desejado. Por exemplo, pegar uma chave sobre a mesa. Os agonistas são os flexores dos dedos. Ou seja, olhe bem, vários músculos ali se ativando para você fechar a mão e pegar a chave, né? Você vai fazer assim e pegar a chave. Isso são os músculos agonistas. Antagonistas são os músculos, no caso, que se opõem à ação agônica. Ou seja, quando o agonista contrai, eles relaxam. Então, quando você fecha a mão, os músculos aqui de dentro estão contraindo e os músculos aqui de fora das costas da mão estão relaxando, certo? Sinergistas são os que participam estabilizando as articulações, né? Para que não ocorram movimentos indesejáveis, né? Por exemplo, no punho, no cotovelo e no ombro. Como eu falei para vocês, no punho, quando o músculo desse falha, abre o pulso. Não é isso? Ele está ali para evitar esse movimento de afastamento. Mas quando ele falha, seu pulso abre. Quando o músculo do ombro falha, o ombro desloca. Quando o músculo do cotovelo falha, o braço desloca. Tem a da mandíbula também. Você já viu alguém que a mandíbula cai? Tem gente que acontece isso frequentemente. É igual o pulso aberto ou o ombro que desloca. E os fixadores, que são os que têm que agir mais eficientemente para estabilizar, certo? É o caso do bíceps e do tríceps, né? Eles estão ali juntos, estabilizando o movimento. Enquanto um contrai, o outro relaxa, já falamos aqui, né? Antagonista. É quase a mesma coisa aqui, só que de forma mais eficiente, vamos dizer assim, né? É isso. Quanto à nomenclatura, né? Os músculos também podem ser classificados quanto à nomenclatura. Como assim? Quanto à ação, o músculo extensor dos dedos. O que é que esse músculo faz? Estica o dedo. A ação associada à forma. Pronador redondo ou pronador quadrado. É aquele do pulso que eu falei. O quadrado é aquele do pulso que eu falei. Ação associada à localização. Flexor superficial dos dedos. Esses aqui de cima, né? Já vimos também. Quanto ao formato do músculo. Músculo deltoide. Deltoide é o músculo do ombro aqui, ó. Certo? Localização. Tibial anterior. Quer dizer que esse músculo está onde? Na sua canela, na frente da tíbia. Não é tibial anterior. Número de origem. Bíceps femoral. Ou seja, é o bíceps da perna e bíceps braquial. Tríceps braquial seria o do braço. Certo? Componentes antagônicos dos músculos estriados, certo? Nós temos o ventre muscular, que é a porção contrátil do músculo, constituída por fibras musculares que se contraem, constitui o corpúsculo do músculo, né? Uma porção carnosa de músculo, né? Os gominhos, vamos dizer assim, né? Quando a pessoa magra tem aqueles músculos, os gominhos, então, é isso aí. É um ventre muscular. Os gominhos da barriga, é isso aí. Tendão. Tendão é a parte que liga o músculo ao osso ou a cartilagem, certo? Esse é o tendão. Aponeurose é a estrutura formada por tecido conjuntivo que envolve grupos musculares, geralmente apresentes em lâminas ou em leques. Aí, aqueles músculos que estão em conjunto, aí formam uma aponeurose, né? Aquelas partes brancas do músculo mostram que ali é conjunto de músculos, como do abdômen, né? Que a gente já viu no instante. Bainhas tendíneas, que são as estruturas que formam pontes ou túneis superficiais nos ossos, certo? Que tem função de conter o tendão, para impedir que ele deslize fácil. Porque se ele deslizar fácil, você pode ter um rompimento de tendão, certo? E rompimento de tendão precisa fazer cirurgia. Os jogadores acontece muito isso com eles, né? O tendão de Aquiles, que é o do calcanhar, né? O calcâneo ali, precisa fazer cirurgia, o do joelho, enfim.
Bolsas sinoviais são encontradas entre músculos, né? E entre um músculo e um osso. Já falamos a respeito disso. A bolsa sinovial, gente, é porque a cartilagem, ela fica na cabeça dos ossos para facilitar o movimento osso-osso, e entre elas e os músculos tem essas bolsas. Por exemplo, quando você estrala o dedo, ó, é por causa da bolsa. Quando você estrala o dedo, quando faz esse taque, é o deslizar das cartilagens com o barulho do líquido da bolsa que faz esse estralar de dedos. Por isso que você não repete estralar. Você estrala uma vez, não estrala de novo. Tem que esperar algum tempo para o músculo recuperar essa posição. Eu vou fazer o seguinte, gente, ó, o tempo está acabando aqui, eu vou sair e vou colocar outro link lá para vocês, certo? Vou sair aqui e vou colocar outro link para vocês entrarem para a gente continuar. Vou interromper aqui a gravação e a aula.